Túlio. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o Holopensene dentro da Holopensenologia. O que vem a ser o Holopensene? De holo, pen, sen e ene. É a atmosfera pensênica ou ambiente intrafixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da consciência apenas ou de todo o grupo evolutivo. Então, o pensene seria a atmosfera dos pensamentos, o ambiente pensênico propriamente dito. Agora, o holopensene pessoal, o holopensene grupal, os ortopensenes, a ortopensenidade, os lúcido-pensenes, a lúcido-pensenidade, por aí vai. A retilinearidade autopensênica, as fixações holopensênicas, a pressão holopensênica. A base intrafísica saturada por autopensenizações especializadas. A saturação ideativa do holopensene do argumentário. Argumentário quer dizer aqui, é o tertuliário. A natureza dos pensamentos da consciência, a natureza dos sentimentos da consciência, a natureza das ações da consciência. Agora, nós temos toda uma série aí longa de logias e também de argumentos, na parte da argumentologia. E no fim nós falamos, o holopensene pessoal e o holopensene grupal são mega realidades para as pesquisas prioritárias permanentes de todas as consciências lúcidas, quando interessadas na execução da Max Proex. Você já pesquisou a natureza da estrutura média do próprio holopensene? Você aprova a qualidade média dos próprios pensenes? Eu quero dizer que esse verbete é o 1096, tem 5 páginas, 47 logias e 6 máximas. Agora tem também umas correções. Na tributologia está faltando um S. E lá também no contrafluxo tem uma vírgula a mais depois de neofílico. Agora, sobre aumento aqui, eu não vi nada assim que pudesse aumentar, mas eu deixo por conta dos seus votos de Minerva pura. Agora, aqui nós temos algumas coisas para falar com vocês. Primeiro, umas perguntas que já estão aqui na nossa mão. Quanto aos transmigrados para a Terra, vieram mais consciências com nível evolutivo melhorado ou não? Não. Quando isso aconteceu, no início do princípio do começo da Terra, não. Era a gente, ainda não tinha, nós mesmo estamos aqui há quanto tempo, e olha só as drogas que ainda tem no nosso meio, né? Nós todos, né? A situação ainda não é muito boa. De modo que quando eles apareceram, não era de alto nível, não. Antes de conhecer a Conscienciologia, em 1997, trabalhei na casa espírita mais antiga da minha cidade. Não era média de incorporação, mas dava paz, tinha intuição e um pouco de evidência. O mais forte de minha atuação eram as palestras e a escola de desenvolvimento de médico, como professor e palestrante. Agora a casa está fazendo 70 anos e a comemoração será um ciclo de palestras. Não só fui convidada para fazer uma palestra, mas a pedido vem de pessoas muito queridas, o pedido que estão exercendo forte pressão. Pensei em aceitar para falar sobre um tema que pudesse dar esclarecimento à luz da Conscienciologia. Qual a sua opinião? Qual o tema que seria mais adequado abordar? Olha, o ideal é falar sobre tarefa da consolação e tarefa do esclarecimento. E dizer que nós estamos perdendo tempo ficando só na tarefa da consolação há milênios e através de milhares de vidas. Que nós temos que chegar agora na fase do esclarecimento, da racionalidade, da lógica da situação, usando o princípio da descrença. Se eu fosse falar lá e me desse a liberdade de falar o que eu penso, seria isso. É preciso de criar a celeuma, criar o problema, a cisânia, o cisma, a ideia. O próprio J. Cristo falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a separação, não é isso? O problema da ideia, da maxi-dissidência é sempre assim. Outra pergunta, poderia falar sobre os cuidados para o participante da consciência cobaia não se expor excessivamente, até com possibilidade de estupro evolutivo para os colegas? E o oposto, de haver uma imposição de visão aguda demais dos colegas para a consciência cobaia. Olha aqui,
Isso aí depende da inteligência da consciência cobaia, em primeiro lugar. De modo que o problema é você ver o que você faz. Eu sou consciência cobaia e abro o jogo. Já falei aqui, e o povo até assustou, a hora que eu falei que eu tinha um quadro de horário para me masturbar na adolescência. Vocês querem coisa mais íntima do que isso? De modo que eu acho que a gente tem que abrir o jogo. Outra pergunta, não sei se você já falou algo sobre isso, mas qual a sua opinião sobre esse caso que o Brasil, Lula, está dando refúgio político ao Cesare Battisti, condenado por terrorismo? Olha aqui, companheiro, eu já falei sobre o assunto, sim, acho que isso aí é uma temeridade, a gente não vê qual é o interesse político atrás que eles estão fazendo isso. Mas é muita gente contra a situação. Se o cara é terrorista mesmo, não adianta fazer maquiagem, mudar o rótulo. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. O rapaz aí já matou gente, é terrorista, está provado, tem uma opção de dado. Que besteirada é essa? Agora, o Brasil está só fazendo besteira em matéria de política externa. Então, essa aí é mais uma. Como ser esse abridor de caminhos quando os nossos não estão tão abertos assim? Olha, em matéria de interassistência, em matéria de consciência terapia, de medicina, de psiquiatria, de clínica, o menos doente ajuda o mais doente. E fim de papo. Como conquistar um abridor de caminhos, pois o meu está complicado na área do emprego? E daí? Arranje um emprego por você, faça um trabalho por você, tem tanta coisa que a pessoa pode fazer sem precisar de ser empregado dos outros. Estou fazendo a minha parte, mas parece que tem algo que não colabora. Ok, insista, não desista. Agora, não pense negativo. Quem começa qualquer coisa pensando negativo, já fechou seu caminho. Já vai dar problema, vai ter complicação, não vai ser tão fácil. A gente tem que pensar positivo, pensamento positivo para que o caminho abra, para julgar as energias negativas que ficam bloqueando o cérebro da pessoa. Agora, um monte de gente que começa tudo reclamando do mundo. Isso aí é processo psiquiátrico, precisa ir para a consciência terapia quem é assim. Você vai começar uma coisa, está reclamando todo mundo, só fazendo queixa? Isso é próprio da pessoa que está com depressão, é o problema da bipolaridade, é típico, é a distimia. O que você acha sobre o seriado relativo à mediunidade chamado Ghost Whispers, canal Sony TV a cabo? Não vi nada. Olha, se for alguma coisa boa, vai ser o primeiro que eu vejo, porque tudo que sai sobre mediunidade é de vomitar, é vomitório cinematográfico, como a gente chama. Eu vou falar em cinema aqui agora, sobre vomitório cinematográfico, daqui a pouco. Sou uma pré-iniciante em matéria de conscienciologia. Ocorre que fiz algumas tentativas de fazer o EV, mas não consegui. Desde criança, quando durmo de barriga para cima, quer dizer, decúbito dorsal, né? É certo que terei pesadelo, e até hoje é assim. Portanto, sou obrigado a dormir de barriga para baixo sempre. Ontem fui tentar fazer o EV de barriga para cima e não consegui. Acabei dormindo. A primeira parte do sonho foi relativa às pessoas e circunstâncias no contexto da conscienciologia. Tudo meio confuso. Na segunda parte do sonho veio pesadelo, pois eu estava de barriga para cima. Já está começando a funcionar. A primeira parte você já conseguiu. Tu tens, está escrito aqui. Tu tens alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, eu tenho a dizer para tu. O problema todo é o seguinte: a primeira coisa que tu podes fazer é dar um jeito de colocar um travesseiro mais alto na hora que você ficar em decúbito dorsal. Fique com a barriga para cima, um travesseiro mais alto. Coloque 2 travesseiros e procura dormir assim. Às vezes vai ajudar, que aí é o processo, às vezes, da cabeça. É o problema do pescoço, o processo de oxigenação, alguma coisa que está mexendo no onirismo da pessoa. Faça isso, tenta, às vezes vai ajudar. Eu desejo que tu saias bem nesse processo. No livro Sem Teste da Conscienciometria, no capítulo 49, é o teste 30 impedimentos ao seu estado vibracional. Na questão 12 deste capítulo são citados os seguintes aspectos: descontrole emocional, impaciência, desconcentração e atenção saltuária. Gostaria que o amigo discorresse sobre essa ligação: descontrole emocional, desconcentração e atenção saltuária. Descontrole emocional, uma pessoa então que ela é ansiosa, ela sofre de ansiedade.
O outro nome que se usa para isso hoje, muito comum, é comocionalismo. Ela então está dominada pelo seu psicossoma, que é o corpo dos desejos. Ela precisa levar as coisas para a organização através do mental soma, que é o discernimento. Ela se organizar, ela se disciplinar. A desconcentração é a pessoa então que arranja o problema que chega na atenção saltuária, igual a criança. Ela não fixou, ela ainda não se tornou adulta. Ela vive intraconsciencialmente como se fosse uma criança. Então ela não fixa a atenção, ela salta de um lugar para outro, não fixa. Isso aí é que é o problema do devaneio. Mesmo quando ela fechar os olhos e começar a pensar, a atenção também está pulando, porque ela fica com ideias diferentes. O devaneio é justamente isso, ela não fixa. Então a primeira coisa para a pessoa superar isso aí é o seguinte, é pegar um livro e começar a ler. Jamais passar uma página para outra se a pessoa entendeu tudo que tem ali. Pode riscar o livro, fazer o que quiser, mas já tem que concentrar naquela página e entender tudo que houve. Agora, ó, de cara, pega um livro mais fácil. Não arranja um livro muito complicoso, não, porque senão a pessoa vai ter mais problema com isso. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estive fazendo uma investigação com algumas pessoas. Lá no pomar tem kiwi com açúcar e kiwi sem açúcar. O que eles arranjam para mim é o sem açúcar. Eu quero explicar porque aquele dia esse negócio ficou mal parado aí. Eu estava certo, desde o início. O que eu como não tem açúcar. Vai lá que tem os dois tipos. Outra coisa que eu queria dizer, ontem vocês falaram aqui da George Sand, está aqui, ó. Esse aqui é a bibliografia da George Sand. Se alguém quiser ver como é que esse negócio, que a mulher começou a se manifestar como macha, essa situação está aqui. Esse livro é em espanhol, mas é a biografia da George Sand. Se alguém quiser. Agora, eu falei sobre filme. Tem muita gente aqui que é da nova geração que não conhece nada sobre filme mudo, o cinema mudo, tá certo? Não sabe como é que é isso. Eu arranjei um clássico do cinema mudo que eles masterizaram agora faz alguns anos, lá na Europa. E que tem um cara que todo mundo tem assim curiosidade de saber porque tanta gente suicidou por causa desse cara. O nome dele é Rodolfo Valentino. Isso aqui é um dos filmes dele que passou 75 anos que ninguém viu o filme, que ele sumiu. Agora, se perdeu no tempo. Esse filme aqui, ó, eles masterizaram ele agora, ele ainda está cheio de bolha, cheio de coisa, mas você entende o filme todo. Agora, ó, é filme do cinema mudo. Para quem não viu, é bom. Se vocês quiserem, pode até fazer uma apresentação geral disso aí. Agora, ó, o Rodolfo Valentino aparece com todos os tiques dele, o jeitão, o modo que ele era. Que ele era homossexual. Você está entendendo? E as mulheres ficaram doidas por ele. Ele era um cara mais retaco, mais baixo, etc. Tal. Você vai ver. E a dona que está aqui com ele é a Gloria Swanson. Ela era feiosa, mas era da época, bem o tipo da história. Agora, qual é o nome desse filme? O original é Beyond the Rocks, ou seja, além das rochas, dos rochedos. Agora, o nome que eles já usaram é Esposa e Mártir e Mais Fuerte que el Amor. Aqui estão os três, é da Paramount Picture. Agora, ó, esse filme é de 1922, tá certo? Então, ele tem 87 anos, tá certo? Agora, quem for ver tem que ter paciência, porque ele não fala nada. Eles arranjaram algum som, a cavalaria anda, eles colocaram os cavalos, né, fazendo barulho, mas tudo é na base de legenda. Mas a legenda é só você colocar a legenda em português, que não precisa de ler em inglês. Tem vários tipos de legenda lá. Agora, o problema todo é o seguinte, é um clássico. A história do Sam Wood, e isso aqui é da Silver Screen Collection, que eu comprei um monte desses lá que eu achei em Belo Horizonte, da Silver Screen, que é a idade de prata do processo, a coleção da idade de prata, né? A tela de prata. Tem a tela de ouro, gold screen, e tem silver screen. Esse aqui é silver screen, quer dizer, seria um filme B, mas de alto nível. Para isso que eu estou falando, uma pessoa que não conhece nada de cinema mudo, uma pessoa que quer saber tudo sobre Rodolfo Valentino, que quer conhecer uma grande atriz do cinema mudo, que é a Gloria Swanson, isso aqui é o máximo.
É o filme do Sam Wood, ficou desaparecido por 75 anos. Só havia restado dele um fragmento de 1 minuto. Mas em 2004, uma cópia praticamente intacta dessa única parceria entre os astros do cinema mudo, Rodolfo Valentino e Gloria Swanson, foi encontrada no espólio de um colecionador particular em Amsterdã. Então, lá na Holanda, eles masterizaram o negócio e fizeram. Agora, dá para compreender o filme. É o clássico, você vê direitinho. Quantos filmes não fizeram depois desse? Com o negócio da menina que quer casar com um cara mais rico, casa, o pai exige que cara com um cara de qualquer maneira mais velho. Agora, no fim, a coisa está mais ou menos certa. Então, isso aqui é um romance clássico. Agora, ó, aqui, ó, o negócio do Rodolfo Valentino, essa cena é clássica desse filme. Isso é muito falado, esse pequenininho aqui. Agora, o problema é esse. Seria bom se vocês se interessarem, viu? Isso aqui é dos filmes que eu comprei em Belo Horizonte, que isso aqui é raríssimo. Realmente, eu estava atrás disso, porque cinema mudo, eu só vi as coisas do Tom Mix que passaram na minha terra, quando eu era muito pequenininho, que eu lembro dele. Tom Mix, porque a minha família fazia a cortina sonora do filme. Ainda tem, mas esse aí agora, esse é um clássico, porque 1922 é o cinema mudo puro. Agora você vê o cenário, a situação que tinha, eles já caprichavam. Tem cenário muito bem feito. E às vezes o filme fica nítido. Você vê como se fosse uma coisa moderna. Mas isso aí deve ser da masterização que eles andaram fazendo. Agora, gente, eu queria mostrar que eu estava lendo aqui hoje. Tem aqui um nosso amigo que escreveu Saint-Simon Montesquieu Voltaire, sobre a história dos homens ilustres. O nome dele é Marco Antônio Lopes. Então está dentro dessa antologia. Agora, ó, por isso que eu falo, vocês estão escrevendo o livro, tem que ver muito e pedir os outros para fazer revisão. Olha uma contradição clara, apenas entre 3 páginas, uma contradição que não tem jeito de defender. Passou mesmo. E outra coisa, não vai dizer que é forma, porque não é forma. Só vou ler o que interessa aqui, porque não interessa antes ou depois, que o negócio é óbvio. Está falando assim, na página 330. Montesquieu escreveu uma extensa obra, aliás, muito rica em imagem luís-XIV-anas. Luís XIV, quer dizer, o Rei Sol, Luís XIV, etc., que deu o nome praticamente até pelo negócio. Esse cara não valia nada, mas foi o maior que havia na época, então ficou na história. Agora, então eu vou ler de novo, tá vendo? Montesquieu escreveu uma extensa obra, aliás, muito rica em imagem luís-XIV-anas. Agora, página 332. Montesquieu é sem dúvida menos pródigo em projetar imagens luís-XIV-anas em seu texto. Vocês têm alguém que quer defender? Aquele advogado de defesa para defender o cara do campo de concentração. Sei que não tem saída. Então veja, a gente que lê, a gente tem que saber e olhar todos os processos que existem em matéria de contradição, incoerência. Agora, essas incoerências e contradições de conteúdo são as mais difíceis. Erro de forma não interessa, mas é de conteúdo, a gente não pode brincar com isso, não tem jeito. Agora aqui, outra pergunta. Na página 60, em característica, na última linha, fotos e filmes são fixadores olupensantes sadios ou nocivos. Poderia ampliar um pouco sobre o assunto? A música, livros e revistas seguem a mesma lógica? Olha, vamos ver aqui que está falando aqui, características. Na condição de agregação ou acumulação de pensenes, o holopensene apresenta qualidades específicas, tais como autossustentação ou inércia, autoaperfeiçoamento, caráter duradouro, multidimensionalidade, interferência nas decisões das pessoas, força de poder de atuação através dos meios de esforço repetido no tempo, condensação de objetivo definido com princípio essencial permanecendo idêntico, em círculo vicioso. Fotos e filmes são fixadores holopensênicos sadios ou nocivos. É o que eu estou falando. Por exemplo, o fixador holopensênico
a pessoa fica com aquilo na cabeça e ela lembra, recorda, porque às vezes aquilo é fixado na memória dela, ela retém o que manda. Por isso que eu estava falando, por exemplo, aquele negócio da pessoa que vê filme de horror e vai dormir, ela pode ter pesadelo depois. Então isso também faz parte do serviço. É preciso a pessoa ver. Agora, música, livros e revista, tudo segue a mesma lógica. Se o negócio é negativo, se é de horror, se é de muita ação, se as cenas, por exemplo, são horripilantes, isso tudo cria problema, principalmente antes da pessoa ir dormir, à noite. E muita gente, às vezes, lê justamente nesse horário. Por isso que a gente abre o olho sobre esse assunto. Agora, fixador holopensênico. Uma pessoa, por exemplo, que ela pensa só em belicismo, o ambiente dela vai ficar totalmente de guerra. Isso é inevitável, não tem jeito. Agora, por exemplo, se ela pensa em belicismo, ela está pesquisando, é preciso ver o que é a pesquisa dela, o objetivo que ela está fazendo, porque esse objetivo é que predomina e não a parte negativa. Eu estou seguindo a técnica da neutralização do amor intrusivo e cortei todo tipo de contato com a pessoa. Meu foco está no domínio das energias, só que estou tendo um problema. Quando estou trabalhando com as energias, sinto a presença dele mais forte ainda. Como sair dessa? Não. A presença dele você não está sentindo, você está sentindo a presença de assediador de vocês. Dá um jeito de parar com isso. Já que você está fazendo a neutralização do amor intrusivo, acabe com a neutralização do assédio. Porque o processo aí é assédio. Do jeito que está falando, é bem óbvio que o negócio é assédio. De modo que insista nisso. Sim. Você poderia explicar a mega pensenologia que o senhor colocou? Holopensene, lareira extrafísica. O que quer dizer isso? Lareira extrafísica do holopensene. Para que serve a lareira? Vamos entender. Depende. Esquentar, uma lareira, não depende. Para que serve a lareira? Aquecimento. É um aquecimento extrafísico. Agora, veja bem, no caso, o holopensene é o aquecimento. Ele melhora evolutivamente a saída, se você quiser, ou melhora baratosfericamente a saída, acabando com você. Isso depende do que a pessoa quer. Agora, outra coisa, a lareira tem outro objetivo. Qual que é? Luz. Você já usou a lareira? Eu já usei, sei disso, já usei lareira natural e lareira artificial. Existem uns troços na Europa, principalmente na Alemanha, que eles faziam a lareira igual fogo, e tudo com luz. Você já viu? Com lâmpada. Você lembra disso? Lá em casa eu tinha uma enorme. Eu usei até o negócio acabar, uma beleza. É lareira mesmo. Agora vamos entender qual é o outro objetivo da lareira que o povo esquece. Iluminar? Isso. Ilumina assim, relampagueante, depende das faíscas, o que é que tem, as chamas, etc. Mas dá para iluminar. Então agora veja, a lareira é perfeita dentro dessa imagem que eu coloquei aqui, essa metáfora aqui. Por quê? O fogo da lareira, ele é assim. Ele não é certinho igual a lâmpada. Ele não ilumina certinho. Ele é assim. Então, o holopensene é justamente isso. O holopensene é egrégora. Aquilo não para. Está em funcionamento a energia do ambiente o tempo todo. E a tendência é pegar tudo que não está de acordo e jogar fora. Jogar sempre fora. É assim que é. Aqui está. A lareira é perfeita sobre esse aspecto. Mas isso é só para quem entende a egrégora, a holopensene, a atmosfera extrafísica, entende? Mas até um certo ponto, a metáfora é perfeita no caso. Lareira extrafísica. É um dinamismo. Hein? Aquele movimento dinâmico. Olha só as descrições que se faz da lareira. O fogo fica crepitando, saiu fagulhas, que não sei o quê. É sempre como se fosse uma nuvem de fogo. Não é isso? Em vez de ser uma nuvem de água congelada ou semi-congelada, é uma nuvem de fogo. Então veja, dá sempre assim. Agora, é justamente assim, eu pensei. Gente, vocês não veem aqui quando eu mexo com a energia, eu falo assim, agora mudou, a energia é outra. Houve uma condensação, houve um reforço externo. Não, agora estava intermitente, agora está contínuo, temporariamente está contínuo. Isso tudo é o processo do holopensene desse jeito. É igualzinho, por exemplo, o problema da pessoa com a aura dela, a psicosfera, está sempre em movimento. Você está entendendo? Isso que a gente tem que levar em consideração.
base está na pensenologia, a penúltima e última linha, a saturação de ativo do holopensene do argumentário. A saturação de ativo do holopensene do argumentário. É o que nós estamos tentando fazer aqui, ó. Nós agora estamos com um ambiente novo. Você está entendendo? Já tem muita energia. Eu falei para vocês que um dia eu entrei aqui e recebi banho de energia aqui dentro. Então o negócio nosso era trazer toda a condensação da energia lá para cá. Essa saturação, é igualzinho, mas ela é dinâmica também, né? Uma saturação de muitas coisas, os detalhes que... Não, mas a saturação da energia básica é o que interessa. Se a energia for equilibrada aqui dominando, ela limpa o ambiente antes da limpeza física. E o que domina aqui? É o pensamento médio da Tales. Se o pensamento médio é de, vamos dizer, argumento elevado dentro de um processo de muita definição cosmoética, evolutiva, prioritária, vai melhorar o ambiente. É aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Pensamento positivo. Pensenização, nexo pensene, orto pensene, evolúcio pensene, cosmo pensene, cosmoético pensene. É o que nós precisamos aqui. E é o que a gente faz. Agora aqui nós não podemos ter estudo de vez em quando, tem que ter alguma coisa mais faceto, de mais humor, para quebrar a tendência, porque senão o povo não aguenta. Por exemplo, mas esse holopensene a médio, longo prazo, sei lá, como que ele influencia no pensene de cada um aqui? Se a média é de um jeito, a sua tendência vai ser levada para a média. Aqui o holopensene, o que eu acabei de falar? Isso aqui é a egrégora. Ela quer ficar dentro daquela média. Tudo que chega diferente, ela expulsa. Mas esse holopensene com o tempo fixa em cada pessoa. Isso aqui, daqui 10 anos, se nós aguentarmos a barra aqui todo dia, a pessoa vai entrar e receber um banho de energia. O lava-jato aqui vai ser maior do que o lava-jato da entrada no CAEC. A situação vai ser diferente. Agora, em matéria de argumento ou ponderação, qual a coisa mais séria que nós precisamos? Boa vontade, boa intenção é secundário. O que a gente precisa? Discernimento. Então veja, a técnica aqui é manter o nível desse discernimento. Então, isso aí ilumina a ideia, isso clareia a lógica, isso traz a logicidade, a refutação vai melhorar. Afinal de contas, aqui é um espremedor de cérebro, mas tem que ser um espremedor de cérebro positivo. Fazendo, por exemplo, tipo assim, arco voltaico, crânio chacral, tirando as energias que estão bloqueando os dois córtex da pessoa. Quer dizer, os dois, quer dizer, um só, mas os dois hemisférios. Mas isso vai se fixando na pessoa cada vez mais e mais intensamente? Não, ela que vai ficar mais a favor do tertuliário ou não. Quanto mais você se interar, ou se afinizar, ou fazer a interatividade com esse local aqui, melhor para você. A tendência vai ser essa. Se uma pessoa chegar aqui e estiver devaneando demais, ou estiver pensando em outras coisas, só no devaneio, não vai adiantar nada. Se ela chegar aqui e não se afinizar com o que tem, ela não deve voltar aqui mais. Só deve entrar aqui quem se afinizar com as ideias. E o processo, está perdendo tempo. E outra coisa, a gente vai dar muito trabalho, essa pessoa vai dar trabalho para os aparadores, encapsulá-la toda vez que ela aparecer. Para ela, né, é um tomate podre no meio dos outros, então encapsula. Se a pessoa não quer melhorar, ela não deve pensar em conscienciologia. Se ela não quer fazer reciclagem, deve esquecer que a gente existe. Isso eu venho falando desde 1970. A pessoa afinizada com o tempo, ela só vai ganhar. O problema é quem ganha em primeiro lugar é ela. Que aí para fora, agora, fora daqui, esquece isso aqui, vamos falar isso que eu estou falando, fora daqui. Pensa bem a pessoa tenepsista e o ambiente da tenepse dela diária. É isso, a mesma coisa lá. Quanto mais se afinizar com aquele ambiente, mais fácil ficarão todas as instalações dos temas e dados da tenepse dela. Mas com o tempo ela vai estender isso daqui para fora. Não, com o tempo ela vai ser assim aonde ela for. Esse holopensene do holociclo
vai ser o holopensene dela, e o dela vai ficar melhor que o daqui. Uma boa parte das pessoas estão chegando aqui pior do que esse holopensene. Daqui uns tempos, o dela vai ficar melhor que o daqui. No entanto, aqui está crescendo. Então você veja bem como é que ela não vai desenvolver. Ela pode ficar acima da média. Acima da média. Se ela quiser. Porque o processo aqui é mediano. Eu não estou falando medíocre, estou falando mediano. Agora, a tendência da pessoa é ficar acima do mediano. É os 51% em diante. Agora, aqui outra pergunta. Poderia falar mais sobre casos parecidos com o seu e o EM? Existem outros transligados como o EM trabalhando junto com as consciências, da mesma maneira como ocorreu com o senhor? Poderia comentar mais sobre isso? Escuta, esse eu não entro. Como é que é? Não estou autorizado, não sei, tem problema com isso, não tem competência, etc. tal. I'm sorry. Agora, o que eu vejo é o seguinte: no caso meu particular, eu posso escrever um tratado sobre o assunto. E outra coisa, é a primeira vez em toda a minha série X que eu tenho essa experiência. Isso aí, teve um dos nossos amigos que falou para mim, só isso aí já valeu sua vida, porque você nunca teve experiência assim antes. E realmente, a experiência é sui generis, é ímpar, singular, diferente, e sempre cria muita ideia na cabeça. Agora, eles me permitiram fazer isso para ter uma visão de conjunto da cosmovisão da conscienciologia. O holopensene de um bairro, numa cidade, está intimamente ligado com o ambiente extrafísico da região? É lógico, todo bairro tem que ter. Ambientes intrafísicos em que existam muitos moradores de rua, com muitas pichações em muros e outros, estão ligados a alguma colônia extrafísica doentia ou similar? Olha, esse povo todo está sempre ligado a colônias extrafísicas negativas. Isso é inevitável em qualquer lugar, Agora, vamos lembrar só uma coisa. Os bairros, os ambientes, os burgos da cidade têm, às vezes, os para-subprefeito, que é extrafísico, que é aquele amparador da área, da região. Uma das coisas que eles olham mais é o processo de catástrofe, tragédias e trânsito. Trânsito é uma das coisas que eu vi sempre fora do corpo nas minhas projeções. O povo tomando conta de trânsito. Tem um amigo nosso fora do corpo que me falou isso faz um meio século. Se não houvesse amparadores que são guardas de trânsito extrafísico, observando os congestionamentos, mataria 5 vezes mais do que mata em acidente. Então deve ter alguma coisa, de vez em quando ele segura, né? Porque o carro é um dos bólides assassinos da vida humana. Isso é terrível. Não só mata pelos gases, como mata como arma. Tem gente que entra dentro do carro e joga o carro em cima da pessoa como se estivesse num tanque, um blindado da guerra. Isso aí é terrível. E tem gente assim. Eu já contei o caso. Você sabe, eu tive uma série de motoristas, ou seja, chofer particular. Agora, teve um deles que veio trabalhar comigo, menos de uma semana ele ficou. Eu paguei tudo e pedi para ele ir embora, que não dava. Ele é o seguinte: a gente ia atravessar uma avenida, aí tinha uma pessoa que entrava lá. 3 quarteirões, uma pessoa começou a atravessar a rua. O que ele fazia? Ele acionava o carro mais forte para passar em cima da pessoa, só para assustar a pessoa. Ele dirigia desse jeito o tempo todo. Eu falei, ele era viciado naquilo, eu falei assim, não dá. Agora eu falei para ele, você já matou alguém? Já houve muito acidente com você? Porque aquilo, quem me mandou foi um cara da política do Rio, que falou que deram indicação para ele. Mas ele não era do Rio, ele era de fora. Agora veja, foi uma senhora experiência. A hora que ele ia assim, eu falei assim, companheiro, reduz a marcha ou para aí, mais depressa possível. Senão você vai passar em cima da pessoa. Agora, ele fazia isso o tempo todo. Era um rapaz que já tinha quase 40 anos. A hora que ele foi embora, eu abençoei, né? Com tudo que podia ficar livre. Então, veja, existe de tudo na vida. Agora, são os melhores motoristas que eu já vi, são esses particulares. Eu tinha um deles, que é um diplomata, uma coisa de doido. Teve um outro também que eu já falei para vocês que eu tinha nos Estados Unidos, também era fora de série.
Agora tem um deles que quase virou membro da minha família. Ele se afeiçoou tanto nas nossas coisas, com tudo que a gente fazia, que a família dele, a gente tinha até as coisas juntos, jantava, tudo, sabe? Como se fosse parente mesmo. Agora eu depois comecei a viajar muito para o exterior, eu tive que cortar os motorista particular. Mas eu usei durante muitos anos, vários tipos. Agora, geralmente, quem indicava era a pessoa de alto nível. E de vez em quando eles telefonavam para mim para perguntar: vem cá, você conhece isso? Agora, era deputado, até senador, telefonava para mim: vem cá, você conhece o motorista tal? Que a gente trocava os motoristas tal. Teve um que uma vez falou assim: você é muito bom para mim, está desperdiçado comigo, eu vou arranjar uma pessoa que está precisando de motorista e ele precisa de gente do seu nível, você tem que ir para lá. Indiquei, ele foi, se sentiu feliz, ficou meu amigo e tal. E outra coisa, ele ia ganhar mais. Agora iam dar também para ele um uniforme muito sério, porque os meus eu não colocava uniforme, mas ia colocar o uniforme, tudo, libré, tudo direitinho tal. Agora, essa turma geralmente são os melhores motoristas. Você pode perguntar, que é uma pergunta que muita gente faz, como eu estou tocando no assunto, é bom esclarecer. A pessoa pergunta assim: qual a diferença do motorista comum e o motorista particular? O motorista particular não dá bacada. Você sabe o que é bacada, não? A hora que vai passar, não. Tudo dele é smooth, tudo é suave, não tem. Esse que é o motorista particular. A maioria aqui que dirige, que eu conheço, não é motorista particular. Tudo da bacada. Bacada é aquele tranco. Tem vários nomes para isso. O que usa mais é bacada, né? Tem outros nomes aí que vocês têm, né? Agora o processo é o tranco. Entendeu? O motorista particular não tem isso. Então você pode ler com calma, não fica assim. Entendeu? Eu estou explicando porque isso aí é uma coisa séria. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês: quando tinha motorista particular, eu estudei tudo nos Estados Unidos. Eu tinha os meus carros, todos eles eram diplomata. E outra coisa, teve um que não era diplomata. Ele era um anterior ao diplomata, mas ele tinha 6 cilindros. Ele foi fora de série. Foi feito na fábrica. Um cara depois deixou lá, acho que morreu, e eu peguei o carro dele. Foi o melhor carro que eu já tive. Então ele tinha 6 cilindros. E não era, ele era diplomata, mas antes do diplomata, você está entendendo? É um nível menor. Agora, o que se passa? Por que eu usava esse carro? Porque ele permitia a gente fazer o escritório atrás. Então o motorista que está na frente, eu tinha o escritório atrás com todo o material lá, as coisas todas que eu precisava lá dentro. E eu aproveitava. Então, para mim, podia vir congestionamento de trânsito, demorar o que for, seja lá o que for, porque eu estava sempre trabalhando. Eu já tinha chegado em casa antes, dentro do carro, entendeu? Aquilo então era um escritório ambulante. Então isso aí é que é a coisa mais séria que tem em matéria de motorista particular. A gente aproveitava, eu ganhava muito tempo com isso. Isso me ajudou demais, através de muitos anos, valia a pena. Mas quem é que está aí? Você pode falar. Valdo, aqui na página 59, sim, o último item, cosmoeticologia. Sim. Você fala aqui ainda da necessidade do exército, né? Mesmo... Pelo exposto aqui não quer dizer eliminação dos exércitos, nada disso. Os exércitos são ainda muito necessários para se manter a autodefesa das nações. Importa considerar a personalidade de maior responsabilidade cosmoética, detentora de conhecimentos prioritários, dispensar tais exposições, espetáculos e shows ainda alimentadores da massa intensante, contudo completamente prescindíveis para a manutenção do equilíbrio das energias do holopensene pessoal da consciência lúcida. A minha pergunta é a questão dos amparadores que trabalham nesse sentido. Sempre tem, geralmente são amparadores que já foram do exército, que vieram da caserna antes. Por exemplo, o espartano... Outra coisa, quando a gente falar caserna, não é caverna, tá? A caverna veio antes da caserna. A caserna é uma caverna mais moderninha. Vamos entender bem isso. Senão o povo fica pensando que ainda está na era da caverna. O espartano entra um pouco nessa linha ou não? É lógico.
Tem muita gente nesse sentido. Então são diplomatas, mas que já passaram pela área, né? Agora, é muita gente aqui que já participou disso, né? Faz parte. E outra coisa, muita gente que já teve nessa vida, já saiu, e que hoje já está trabalhando com a conscienciologia, tudo isso também. Agora, é um trabalho difícil para o amparador, né? Bem diretamente relacionado. Não, às vezes não é. Tem muita gente no exército que pensa pacificamente. Não é assim não. Nem todo mundo é belicista. Vai devagar com o andor. Agora, outra coisa, tem gente que às vezes entrou até na carreira militar para diminuir o militarismo. Eu conheço casos desse tipo. Outra coisa, tem aqueles que trabalham na caserna, ou seja, no escritório, que despacha certas coisas, que faz intermediação. Esse povo tudo é muito positivo e às vezes tem muita assistência. Outra coisa, se policial, da polícia mesmo braba, é assim, lembre-se do meu amigo lá, que é o projetor, ele é fora de série. Os maiores projetores que eu já encontrei, aquele rapaz, agora policial. Agora ele chegou para mim e falou assim: Valdo, você acha que eu devo deixar a carreira? Eu falei assim: não, você está fazendo só o bem, tá todo mundo era uma competição em torno do homem, todo mundo queria esse homem. Aonde ele chegava, melhorava tudo, o ambiente, a delegacia, os troços tudo. O que tinha cicatriz, né, que você falou? É, o que tinha uma cicatriz no rosto, e aquilo tudo era por causa do problema. Cicatriz bem aqui assim, ó. Aquilo lá não tinha nem jeito de consertar muito, não. Mas, por exemplo, agora a tendência é o aumento das consréus, né? Então isso vai intensificar muito. Por outro lado, o exército vai ser necessário também. Né? O que é que acontece hoje no Brasil? As Onde é que tem mais gente que morre? São jovens através de toques e através de revólver. Todo mundo sabe disso. Isso tudo são consréus. Mesmo em Foz. Até agora já foi um monte de gente que foi assassinada aqui, esse ano. Agora, dentro disso... Já tem mais de 20. Você já viu a pessoa que vem com PROEX para atuar na área militar? Já vi. E outra coisa, que tem curso intermissivo. Isso tem uma opção, tem muita gente por aí. Agora, o melhor da história é a hora que a pessoa sabe disso, jovem, e entra lá. E tem aquele outro que quer sair e não consegue. Lembra do nosso amigo lá do Centro da Consciência Contínua? O loirinho? Não, a turma que sabe disso. Tem uma turma aí dos antigos que sabe disso. Você lembra dele? Então, esse queria sair. Eu não sei o que é que deu, se ele conseguiu. Porque a família dele toda, das 4 últimas gerações, tudo eram militares. Tinha gente de todo tipo. No fim, parece que na casa dele tinha até uma mulher que queria entrar também para o militarismo junto com ele lá. Era coisa nova, porque só tinha homem. Mas, por exemplo, quais seriam as diretrizes de uma pessoa com curso intermissivo para atuar dentro do militarismo? Precisa de ver o que ela vai fazer, onde ela vai, qual a tendência dela. Tem uma opção de coisa, né? Por exemplo, militarismo dentro da área, por exemplo, da aeronáutica. No Brasil, por exemplo, não tem muita coisa assim, né? Tão bravo. É só para ver os aviões que devem ser interceptados, que estão carregando droga, aquela coisa toda. Fazer bombardear os campos, né, de pouso no interior da Amazônia, não sei aonde, vários lugares que tem por aí. Então tem muitos desses que estão lá. É um trabalho quase que de civil mesmo, quase que não é militar, mas que é positivo. Eles estão ajudando os outros. Pega aí. Na Amazônia tem muito trabalho médico lá pelo exército, navio, trabalho médico, marinha, então eles encontram. Tem demais. Tem muito trabalho. Principalmente com os helicópteros desse povo todo. Resgate, segurança, proteção, tem bastante. E são os resgates que eles fazem. Afinal de contas, aquele povo lá, aquela mulher foi resgatada com esse helicóptero, esse povo. Desse tipo. Enfim, tem muita coisa nisso. Pode falar. Bom, né? Não, vocês decidem. É o seguinte, sobre o Holopensene, né, eu queria saber uma relação aí com o tempo, né? Então, por exemplo, o indivíduo fica 1 ano criando em sua nova casa um Holopensene patológico. 1 ano de EV, exteriorizações, reformularia esse Holopensene? Mudaria esse Holopensene para o mais sadio? A maioria dos processos negativos demora no mínimo 3 vezes mais. Tem que aumentar 200% nisso.
Se passou um ano, ele vai demorar 3 anos para melhorar. A média das coisas que a gente vê por aí afora é assim, em tudo. Você está entendendo? Agora, por exemplo, certas coisas, às vezes, a pessoa pode melhorar de uma hora para outra. Por exemplo, a Teca de mais 1 ano de vida, ela pode consertar uma opção de coisa num ano só. Então, depende dela. Mas agora, o problema, por exemplo, assédio. Uma pessoa, por exemplo, igual que eu estava conversando aí recentemente, passou 10 anos na testemunha de Jeová. No caso aí que nós estávamos falando, ele passou 20 anos lá dentro. Chegou até naquele nível que o cara equivale a um bispo. Não é bispo, mas equivale a isso. Entendeu? É um iniciado lá dentro do processo. Agora, essa pessoa, 20 anos, ele tem a primeira coisa que sair daquele lugar. Então eu falei, olha, você tem que sair do seu lugar, tem que mudar de cidade, ir para o fim do mundo e não ter mais relação com esse povo, ninguém, de modo algum. Limpar, tirar os bagulhos energéticos, tudo isso. Por quê? Esses são dos mais bitolados que tem dentro dessas seitas protestantes, todos evangélicos que tem por aí. Testemunho de Jeová, aqueles caras que não admitem transfusão de sangue e tal, uma opção de coisa de sábado, não sei o que é mais. Agora, esse nosso amigo trabalhou lá dentro 20 anos. A família dele toda está envolvida nisso. Então eu falei assim, olha, você só melhora que se cair fora disso. Ele ainda está ainda no meio do povo, mas já saiu. Ele está com um pé dentro e outro fora. Isso aí não vai resolver tão cedo. Agora, ó, passou 20 anos, já tem mais de 10 que ele está fora, mas ainda está envolvido. Então, num caso desse, aí para o fim do mundo, o cafundó do Judas, você está entendendo? Vai ficar livre. Não tem jeito, porque ali tem os guias cegos extrafísicos e tem os guiados, que é os lavados cerebrais intrafísicos, tudo contra ele. Aquilo cria um problema. Outra coisa, eles são rancorosos. E eu mesmo virei para ele, pessoal, que eu sei, esse povo não perdoa quem sai. Como é que é com você? Fala, não, eles não querem nem saber, eles esquecem. A pessoa desapareceu da vida deles, você não pode ter nem contato. Ou você vai lá para ser igual a eles, ou você não existe. Então veja, é um rancor de Jesus Cristo. Você está entendendo? Não tem nada de amor de Jesus Cristo nisso. Então o rancor, o ódio cristão é típico. Você está entendendo? Depois eles falam que quem tem ódio, por exemplo, é só judeu ou é islâmico. Não. Tem um monte dessa seita que odeiam igual aos outros. E tudo em nome de J. Cristo. Você está entendendo? Isso é um fato, os fatos estão aí. Esse nosso amigo, eu falei com ele agora recentemente. Ele está passando um certo aperto dentro do processo dele. Eu falei assim, ó, vamos melhorar isso tudo aí, que a gente puder. Agora eu pedi para ele poder começar a escrever, que ele escreve bem. Ele fazer um livro como Max Dissidente da Testemunha de Jeová. Você já pensou que beleza que não seria? Eu falei assim, arranja esse livro, traz aqui que a gente publica. Nós temos editora. Vale a pena. Estudo é preciso, é tarefa de esclarecimento. Outra coisa, você tinha falado de guia cego, né? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. O guia cego, ele tem um interesse mais egóico, né? No caso do Zé Arigó, né? Ele tinha uma equipe de amparadores ou de guia cegos? Não, tinha lá, era tudo guia cego. Mas o que se passa? Esse homem que trabalhava com ele, o Dr. Fritz, era fora de série. E ele tinha vindo um processo de guerra recente que tinha relação com as coisas todas junto com o Arigó. Então o negócio, o ambiente era muito forte. Agora outra coisa, o que o Arigó tinha era efeito físico. Efeito físico é um troço de animal, de bicho. É coisa da matéria, é direto. Então, no efeito físico, se a pessoa tem um certo equilíbrio, ela obtém muitos êxitos, ela fica com algum sucesso. Agora veja, no caso dele, ele era chamado de Arigó. Você sabe o que quer dizer Arigó? Lá em Minas Gerais, quer dizer boboca. É o cara bilolado, é o debiloide, tudo é Arigó. Pega no dicionário depois e vê isso. Agora, o que é que se passa? Ele era chamado assim porque ele já era parapsíquico, de efeito físico, desde pequeno. Então ele era sempre tá aí, mas olha, era super vivo, conhecia uma opção de coisa, não era nada Arigó em certas coisas, porque ele recebia muita inspiração no processo. Agora, no trabalho dele, de efeito físico, ele era fora de série. Agora, ó, não adiantou nada, o guia cego, aquele ambiente dele, ele não melhorou até um nível assim razoável.
Eu mesmo falei com ele, você não pode dirigir desse jeito, você tem hipertensão, sua hipertensão é pior que a minha. Eu e o Chico Xavier apoiando tudo que eu estava falando, que ouviu tudo eu falar. Eu bancando com 5 cobaias para ele, bancando um exemplo. Olha, eu também tenho hipertensão igual você, a sua é pior que a minha, eu não dirijo assim. Dá um jeito na sua vida, não pode. Ele acabou praticamente se suicidando. Bateu com o carro, etc. Tal, lá morreu. Arigó. Foi o maior médico de efeito físico que o Brasil já teve. Desse pouco tudo que eu vi, foi o maior médico de efeito físico que eu vi nessa vida. E a cirurgia espírita, né, que eles falam, só é possível com a paracirurgia acoplada? Paracirurgia com a Consex acoplada? Não, tem de tudo. Tem um monte de coisa que tem sobre isso. Eu já escrevi sobre paracirurgia. Pega lá no Projeciologia que eu estou falando isso. Paracirurgião. Pode falar. Na página 59, criativologia. Todo ambiente doutrinário, aliciador, repressivo, sectário ou faccioso cria e mantém o holopensene castrador da criatividade, levando o pesquisador a sentir-se preso e não se soltar contra o próprio mental soma. Isso é que é o guia cego técnico. Eu acho que eu vivi essa situação aqui de uma situação mais repressora e hoje eu tenho essa dificuldade de soltar mais a criatividade. Todo mundo que foi reprimido tem isso. Agora, a pior repressão que tem é quando houve pedofilia em cima da pessoa. Essa que desnorteia mais a pessoa. Não foi o caso, mas na minha situação, o que você acha que eu posso começar a fazer? Primeira coisa é pôr uma pedra no assunto e esquecer o passado. Olhar o seu dia a dia e ver como você é. Que ninguém precisa reprimir você mais. Você está livre, você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de ação. De modo que esqueça. Mas como soltar mais essa criatividade agora? É começar a fazer, trabalhar, expor. Você é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida? Introvertida. Pois então, fica mais extrovertida. Agora me conta, vocês duas são parentes? O que vocês são? Gêmeas. Hein? Gêmeas. E gêmeas. A maioria aqui de vocês já conheciam as duas? Já? Tem muita gente aqui que não conhece as duas. Tem gente aqui que não conhecia as duas? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero mostrar as duas gêmeas para vocês. Raramente elas estão juntas. Elas não aparecem juntas. Chegou faz pouco tempo. Eu acho que uma esconde da outra. É que ela chegou faz pouco tempo aqui fora. Faz pouco tempo, né? Então é isso. Que eu estou querendo expor para o povo saber, né? Nós temos duas gêmeas aí que de vez em quando é capaz de alguém falar errado de uma para a outra. Já aconteceu várias vezes. Então, por isso. Estou querendo expor aí o caso para a gente ver, né? Agora, houve uma confissão pública, são gêmeas, etc. tal. São duas. Vocês não estão vendo com CIEX, não. São todas duas, são conscientes, tá certo? Mas olha, vamos trabalhar com isso. Entra para a extroversão. Agora, eu posso fazer uma pergunta cretina para você? Posso? Você é introvertida ou extrovertida? Introvertida. Também. Quer dizer que vocês receberam a mesma canga, foi isso? Dá um jeito. O que uma conseguir, passa para a outra. Tá certo? Vamos trabalhar. Agora tem outra pergunta. Sim. Na página 60. Predisposição. Você pode comentar mais esse item? O holopensene predispõe subrepticiamente certas condições do desenvolvimento das ações antes do homem ou da mulher defender-se ou se decidir. Isso facilita a acomodação dos atos pessoais na direção do grande fluxo das coisas e fatos, capaz de oferecer menor resistência à pressão holopensênica. Então você veja, isso aí tudo é um problema que a pessoa vai ver. Do ponto de vista extrafísico, eles ajudam aquilo que pode. Se a pessoa se predispõe a ser ajudada, ela vai longe. Você entendeu? No caso aí é isso aí, a predisposição. Como é que fica? O que você não entendeu? No caso aqui, eu entendi assim que antes mesmo da pessoa se defender ou decidir alguma coisa, ela já está sendo influenciada por algum holopensene. Sim. Então, como você entrou no lugar, aqui, ó, você entrou no lugar e ficou algum tempo, aquele ambiente influi sobre você. Seja o que for, onde for, quando for.
O que otimiza mais? O EV? O que a gente pode fazer para evitar? O que otimiza mais é o seu autodiscernimento. É o que você quer. Qual o seu objetivo? Como é que você pensa? Você tem que superar através daquilo que você distingue o bem do mal, o certo do errado, o novo do ultrapassado. Esse aqui é o caminho. Gente, eu quero lembrar que aqui, ou da mulher, está faltando um D aí também, tá certo? O nosso amigo que esteve falando aí das coisas, olha bem aí, predisposição entre parênteses, ou da mulher, tá só a mulher. Agora, aqui eu tenho outras perguntas. Nas práticas diárias energéticas, inicialmente utilizo a exteriorização, o braço e mão esquerda, faço a varredura para sintonizar os pontos patológicos em minha psicosfera. Quando localizo certas energias gravitantes, ocorrem fortes descargas energéticas por todo o holossoma. Eu gostaria de entender por que dessas descargas, como devo estudar esse processo, quais fatores correlacionados. O caso todo é o seguinte, as descargas é para você limpar o ambiente e não ficar com as energias negativas. Então isso aí é muito importante, faz parte da desassimilação do seu trabalho. Vai em frente e vamos trabalhar com o assunto, é assim mesmo. Em Botafogo, no Rio de Janeiro, havia uma instituição chamada Doutoreira, sim, que era o processo nosocômio, ou seja, um hospital psiquiátrico que era muito falado. Eu conheci e estive lá. Estive lá para visitar doente, para ajudar. Foi lá que o Paulo Coelho esteve internado. Você sabe, eu estudei medicina. Havia uma instituição chamada Doutoreiras que durante muitos anos tratou vários tipos de doentes psíquicos e físicos. Foram demolidos os prédios, estão construindo um condomínio residencial moderno e caríssimo. Aquela energia doentia ficará no ambiente. Quem comprou algum apartamento aí tem aquele mesmo padrão energético? Não. Tudo isso já está melhorando há muito tempo. Isso é que nós chamamos que é a anti-estigmatização ambiental. Quando se faz isso em cima de um hospital, há muita energia extrafísica ajudando. Quase sempre tem serenão com o dedo em cima disso, por isso que melhora. Tem que lembrar, por exemplo, que a minha faculdade de medicina foi feita dentro de um grande presídio do século XIX, a coisa séria. E aí lá virou uma faculdade de medicina. Isso é a anti-estigmatização institucional, ambiental, etc. Tal. Quais aspectos pessoais podem ser analisados para se identificar o próprio holopensene? O vocabulário usado pela pessoa seria um deles? Olha, tudo que a pessoa faz denuncia a qualidade do holopensene da pessoa. Dize-me como você anda, dize-me o que você fala, dize-me com quem que você anda, dize-me qual que é que você interessa. Aí eu te falo qual que é o seu holopensene. Eles não falam, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu estou falando no tu, porque geralmente eu tu ia falar o tu aí hoje, então eu estou tuteando. Em francês, é uma falta de educação, a gente está tuteando. Mas agora o problema todo é esse. Então, tudo que você entrar dentro de um holopensene, aquilo influi na pessoa. Agora, é preciso ver qual é o seu discernimento. Isso é que influi mais. Agora o resto, se de ver. Qual é o interesse? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o seu megafoco? Convivo com uma consciência há 20 anos. Já tive 5 retrocognições em que vivi com ele situações parecidas. Hoje, vítima, ora, algoz. Estamos há mais de um ano tentando nos separar. Nem eu nem ele conseguimos nos manter longe. A situação chegou ao limite para ele e para mim. O que mais posso fazer, sendo que também me sinto esgotada? Qual holopensene está sendo predominante nessa relação? Holopensene não, qual o assédio? Se 2 pessoas não conseguem se desligar uma da outra, é porque tem a terceira, a quarta, a quinta, a 20ª, a 100ª. Tem alguma... Isso não é guia cego mais, isso aí é assediador mesmo. Tem alguma coisa, está na cara. Agora veja, quando a pessoa quer, eles resolvem. Agora, tem um troço muito pior que o povo fala. Quando um não quer, 2 não brigam. Se os 2 estão assim, é porque nenhum está querendo. Agora, eu só para fazer uma pergunta cretina, me perdoa. Mas vocês já pensaram em não pensar mais em separar? Às vezes é a hora.
Por quê? Às vezes estão devendo tanto um para o outro que vai separar. Você conseguiu, depois de muito esforço. Chega na outra vida, quando vai olhar, está um olhando para o outro. Não vai adiantar nada. Interprisão grupo kármico. Então é preciso ver isso aí, né? Será que não está na hora de juntar e não falar mais nisso? É daqui para a cremação, para o crematório. Acabou. Trabalho com desarmamento e acaba interagindo bastante com militares, conselheiros militares de embaixada, adidos militares, comandantes, etc. Assim como com diplomatas. Seria uma forma de manter-se no holopensene militar, ainda que do outro lado? Olha, não, isso aí é uma coisa muito boa. Qualquer coisa você vem aqui, você vai conversar com um amigo meu, que é o comandante Celso. Ele pode te dar uma série de ideias boas nesse sentido. Vem aqui, vem conversar com meu amigo. Olha lá, ele está sorrindo, ele está lá em cima. Lá, ele está no camarote lá em cima. Esse povo que fica lá em cima, tudo para mim está no camarote. Vocês aqui estão nas frisas. Você está entendendo? Eu não, eu sou da galera. Tá certo? Ó, ele está lá no camarote lá em cima. Tá certo? Agora aqui. Quando estamos no holopensene negativo, devemos fazer o EV ou interagirmos com o mesmo para podermos exercer assistência? Depende, você tem gabarito? Só deve botar banca quem tem competência. Pensa nisso. Se você se acha com competência, vai em frente. Vamos trabalhar. Eu, por exemplo, aonde eu chego, eu urubo o cérebro, se precisar eu mexo. Se não, eu vejo que o negócio é muito grande, eu me encapsulo. Agora, se o negócio é pequeno, eu encapsulo o lugar, se for possível, se eu puder. Enfim, a gente faz o que pode. Entende? Esse é o caminho. Agora, ó, só deve pôr banca quem tem competência. Qualquer coisa, encapsule-se e escorregue, saia francesa, de fininho, cai fora. É uma saída, né? Gente, holopensene não é coisa para se brincar, não. E o pior, o tempo todo você está dentro de um. Vocês já pensaram que o tempo todo vocês estão no holopensene? Pensem nisso. Isso aí é sério. Vamos pensar. Esse assunto, todo mundo devia estudar isso demais. E outra coisa, é muito pouca coisa que sabe disso. A média de conhecimento sobre o holopensene é mínima na Terra. Que a pessoa não pensa que um ambiente tem ideia, tem emoção e tem energia. Geralmente a pessoa só vê matéria no ambiente. Ou vê que tem o vento. Não, é energia do vento, a energia é óleo. Ou qualquer coisa nesse sentido, mas fica só nisso. Mas não vê que ali tem energias gravitantes que estão rodando, que aquilo ali tem um cenário que está vivo e que já aconteceu às vezes até tragédia lá dentro. Então, precisamos de coisa nesse sentido. A maioria dos elementos da humanidade ignora isso totalmente. O que é uma pena, né? Mas olha, quem é que está com o microfone aqui no ar? Pode falar. É na primeira página, no item Principiologia. O princípio da retroalimentação pensênica cosmoética é o que nós estamos fazendo aqui, aquilo que eu estava falando. Por exemplo, retroalimentação. Você vai alimentando e vai acumulando. Quando você chega lá, você recebe um outro nível. É aquele negócio da espiral evolutiva. Por exemplo, os laboratórios do CAE, são todos assim. Tem laboratório aí, ó, que já tem muitos anos, tem uns com mais de 10 anos. Isso ali já tem, entende, uma alimentação enorme lá dentro. Isso ajuda o processo da retroalimentação pensênica cosmoética. Tá certo? Agora, não é só isso, a gente não pode falar só que é cosmoética. Por exemplo, a pessoa entra no laboratório aí da TENEPS, ele vai receber muitos processos de inspiração para o trabalho assistencial. Você está entendendo? E por aí vai. O cara vai no laboratório da pensenologia, ele também vai ter a inspiração para aquilo que ele faz. E de uma maneira cosmovisiológica. Aonde leva as consciências mais para a cosmovisão é o laboratório da pensenologia. E como levar essa facilidade dessa percepção, né, para o dia a dia ou para dentro dos holopensenes? É a pessoa notar aquilo lá e ver aonde é que ela pode imprimir a renovação. Onde é que ela pode fazer reciclagem na vida dela. Aquilo que ela viu, que ela aprendeu, que ela conseguiu obter de ideia nova, ela implementar algum trabalho que ela esteja fazendo em algum departamento de trabalho dela.
Partir mais para a prática, né? Uma coisa mais pragmática, mais objetiva, mais imediata. Você já conseguiu, professor, esse tipo de constante, né? Essa retroalimentação pensênica cosmoética? Não, eu faço a retroalimentação em tudo que eu posso. Desde o conteúdo, mas também a forma. Tudo que eu leio, eu anoto. Eu tiro partido de tudo que eu escuto, que eu vejo, Você não está vendo aí, pelos filmes que eu trago aqui, eu tenho trazido alguns filmes para vocês para mostrar. Outras mídias, que a gente não está só com livro. Eu mexo com tudo. Depois eu vou trazer o de gibi. Nós estamos preparando para trazer para vocês do Hogarth, do Alex Raymond, desse povo todo que mexeu com isso, vocês têm uma ideia como é que é. E outra coisa, eu tenho autoridade moral para isso e autoridade técnica, porque eu trabalhei com isso desde pequeno. Coleção de tudo que vocês pensarem eu sou. E não sou doido para fazer muita coleção. Hoje eu coleciono só um tipo de coisa. Arlindo, o que é que eu coleciono atualmente? Adivinha? Não é. Verbete é o serviço meu todo dia, mas eu coleciono outra coisa muito, que eu considero muito mais rica e mais séria. Só eu que faço isso. Isso é que é chato. Nesse aí eu posso contar papo enorme aqui perante você, viu, Helena, que eu ganho de você. O que é que eu coleciono? Não. Também não. Isso, os intermissivistas. O cara me falou, Valdo, mas você sempre colecionou, o que você faz hoje? Não, hoje eu coleciono intermissivista. Todo mundo que chega, que eu vejo que é intermissivista, eu agarro. A minha coleção está enorme. Vocês vejam, aqui para fora, já não vieram 558 pessoas atualmente? Eu tenho uma prova disso. Agora, quem é que falava intermissivista? Ninguém. Então, é uma coisa totalmente nova. Agora, veja, essa que é o problema, viu? É o lógico que precisa saber disso. O verdadeiro empreendedor é esse. É aquele que cria a coleção e depois ele vai fazer a coleção. Você está entendendo? Eu criei o negócio. Então, depois eu vendo o negócio. Você está entendendo como é que é? Eu entro na venda. Então, eu criei primeiro a demanda. Depois eu entrego a oferta. Você está entendendo? Então, veja, isso não é para qualquer um. Agora, do ponto de vista multidimensional, o meu negócio está rendendo. Vocês não podem falar nada. Pior é que isso aqui, eu não peço se tem lógica, se está baseado em fatos, se faz sentido aqui para vocês. Que é vocês mesmo? Eu nunca falei, é a primeira vez. Eu nunca falei, não. Mas veja, eu só pergunto agora, eu pergunto a você, tem lógica? Tá bom. Agora, tem figurinhas fáceis, tem figurinhas difíceis. Tem umas que tem mais valor do que as outras. Outra coisa, não dá para fazer o bafo. Agora, gente, metáfora é isso. Uma coisa, as pessoas um dia desses estavam me perguntando o que é metáfora técnica. Eu estou mostrando uma, essa aqui é uma metáfora técnica. Quase todo dia eu falo alguma metáfora técnica aqui. Técnica. Hein? O quê? Não. Não tem. Não é isso. Tem umas raríssimas. A gente tem que estar escolhendo a dedo. Todo dia aparece. Agora, tem umas que aparecem assim, né? Essa aí é recente. Chegou agora. Ela quer trabalhar no ciclo. Eu vou falar depois. Cadê a nossa amiga? Você olha bem aí, a minha bisneta. Chegou aqui. Tá certo? Mas olha, quem é que está? Professor, aqui no ar. Sim. O senhor podia falar um pouco dessa sua coleção de intermissivista? Sim. O senhor podia dizer, por exemplo, qual é a hipótese, porque o senhor está fazendo essa coleção? O senhor podia dizer qual é o objetivo? Todos são meus débitos do passado, do passado. Eu tenho que pagar a vocês aquilo que eu devo. Então eu estou fazendo o que eu posso. E vice-versa. Agora, não, esse vice-versa aí não adianta, porque isso é um complemento. A essência mesmo é do meu lado, não é de vocês. Senão eu não estaria aqui. Gente, os afins se atraem. Ninguém faz as coisas à toa. Não há coincidência. Se eu estou nessa, é porque eu devo. Não adianta vocês quererem dizer que não.
Essa é a realidade. Agora, por exemplo, eu devo, mas sei que eu estou devendo, estou fazendo força para pagar, e não vou dizer que não pago, não, eu vou pagar. Calma. De modo, Tânia, você na condição de nave capitânia, vê se pelo menos me ajuda, né? Não é isso? Agora, não é aquele negócio, sei que eu devo, mas não pago, não é isso não. Eu sei que eu devo e vou pagar. Karma, grupo karma. Agora, o meu negócio já não é mais grupo karma, o meu é polikarma, então a coisa já melhorou muito. O senhor avisa quando a gente ajuda? Sempre suaviza, sempre ajuda, sempre... Não, suaviza. Quando você ajuda, suaviza, não é que avisa. Eu não aviso, mas você suaviza o trabalho dos meus pagamentos. Há uma amortização. Liquidei com o assunto. Liquidou com o assunto. Muito obrigada, Fernando. Valdo, aqui. Isso aqui é. Letra B. Isso aqui é. Aqui. Mas esse aí é o processo do Platão e do Sócrates, só que tem que ir na forma. Ele usava só no conteúdo. Eu aí agora estou usando na forma. Por isso que é que eu falo. Você está entendendo? Como é que chama essa situação? Não é só maiêutica não, tem outro nome. Como é que é? Aporia. Isso aí é o diálogo aporético. Ou a dialética aporética. Você está entendendo como é que é? É aporia. Agora, isso aí é preciso pensar rapidinho e julgar. O tempo todo você tem que olhar forma e fundo, forma e fundo, forma e fundo, entende? Senão não dá. Gente, outra pergunta. No livro Projeciologia, o senhor fala a técnica do mantra projetivo é mais psicológica e o que é uma técnica indireta do CO2. Como pesquisador das técnicas projetivas, ao usar o mantra OM, isso gerou um EV projetivo e tive uma projeção mental saindo diretamente do cérebro físico. A pergunta, o mantra OM, que é aquele OM, por ser um holopensene milenar, tem qual influência nesse experimento ou não teve? O efeito psicológico é o mesmo que o efeito pensênico? Não, aí pode ser efeito psicológico, você já estava acostumado com o negócio. Agora, por exemplo, todos esses mantras às vezes podem ajudar a pessoa, mas cria uma carga de guia cego, de cegueira muito grande essas coisas. Se a pessoa não souber manter, tudo que é do orientalismo vem a canga no meio. Né? Precisa ter cuidado com isso, cada lavagem cerebral. Então aí no caso, tudo pode ter influído sim. Agora, entre o efeito psicológico e o efeito pensênico, tudo é possível. Poderia falar um pouco sobre os holopensênicos dos edifícios de Elmer e Andraus? Eles não deveriam ser demolidos? Ora, isso eu não sei como é que está a situação lá. Eu lembro do negócio do incêndio que houve lá, aquelas coisas todas, tanta gente morreu. Mas aí é preciso de ver na ocasião. Eu acho, nesses casos, que o ideal seria era demolir na hora e não deixar depois de muito tempo. Agora, se o negócio está funcionando até hoje, já deve ter começado a melhorar. Daqui uns tempos pode ser que já melhorou tudo. A situação era fazer uma pesquisa, é ir lá e ver. Como é que é? Tem dado algum acidente aí dentro? O que é que está ocorrendo? Esse último ano, o que aconteceu aqui dentro? O que está? Como é que é a eletricidade? Como é que é a água? Como é que é o telefone? Como é que é isso? Como é que é a ligação de fora? Você teria que fazer um estudo para ver. Agora, o ideal nisso é acabar na hora e não deixar a coisa prosseguir. Sim? Aqui na letra B. Sim. Eu queria saber, na página 60, o princípio, o auto-reforço ou a realimentação é o princípio essencial do holopensene. Eu queria saber qual a diferença entre a questão da fé, da crença e esse auto-reforço. O auto-reforço ou realimentação é o princípio essencial do holopensene. Não tem nada que ver com crença, nem nada. Tem que ver com a vivência da pessoa e a lógica que ela tem. Agora, o auto-reforço e realimentação é porque o holopensene é egrégora. E ele se alimenta, ele está sempre em movimento. É igual a aura energética da pessoa. Então, isso é que é o holopensene. Agora aqui, é o princípio essencial, é a realimentação e o auto-reforço. Então, por exemplo, quanto mais você pensar positivo, mais rico vai ficar a sua psicosfera. Esse é o caminho. Esse é o processo, né? A retroalimentação, você alimentar.
Ok, obrigada. Quem é que está com o microfone? Sim, professor. Pode falar. Você já falou hoje várias vezes em relação à profilaxia, você já deu alguns indícios, né? Mas ali na página 59, na argumentologia, na questão da paraprofilaxia, ali fala do clima interconsciencial. A paraprofilaxia em relação às ações da consciência exige a atenção acurada quanto ao clima interconsciencial, às evocações inconscientes, aos grupos pensênios castradores e, mais relevante, a pressão holopensênica. O que você quer? A questão ali do clima interconsciencial, a questão assim do holopensênio intrafísico. O problema todo é a atenção acurada que eu estou chamando a atenção. É você ficar viva com isso, ver o que é que está influindo e descartar aquilo que seja negativo. Em todo ambiente pode acontecer coisa negativa e positiva. Precisa ver o que é que predomina, como é que é, de que modo que é que você influi nisso. Num ambiente você pode ser vítima, pode ser algoz ou pode ajudar todo mundo. Depende do que é. Está entendendo? Quando se, por exemplo, se está num processo de anticonflitologia, quer dizer, existe um conflito e se trabalha para que esse conflito se libere ou se esclareça. A questão do holopensene daquele momento, da situação em si, com a questão extrafísica, como é que acontece essa evocação? Depende de tudo, é preciso ver o que predomina. Aí tem uma briga, né? Batalha de foice no escuro, uma noite sem lua. Depende do que é o ambiente. Se examinar lá o que está dando. Porque é importante a gente estar atento a essa questão, né? Sempre. Outra coisa, você vai, por exemplo, ao Congresso do Brasil, você entra lá naquele ambiente. Lá tem muita assistência, mas em compensação tem muito assédio. É muito interessante a gente ver quando tem uma repórter falando lá naqueles corredores, aqueles túneis que tem entre a Câmara e o Senado, aquelas coisas todas, você vê o povo que passa. Examina que você vê quanta gente atarantada que passa. Atrás do repórter, atrás da dona que está falando. Isso é no Congresso. Agora não é só lá não. Estados Unidos é a mesma coisa. Examina isso. Tem as coisas para a gente reparar, você está entendendo, nos noticiários que a maioria do povo não examina. Tem coisa impressionante. Agora, o que a gente vê também de mulher pistoleira nesse ambiente não está no gibi. Aquela que aparece toda maquiada, de certo atrás, e que faz força para ficar. Essas são piores do que aqueles, o papagaio de pirata, né? São as papagaias de piratíssimas, não é isso? Tem de tudo. Então, isso tudo a gente tem que examinar. Você está entendendo? É o ambiente. Holopensene em ambiente é muita coisa para nós estudar, né, que tem aqui. Não se brinca com isso. Tá? É muito. Quem é mais? Quem é que está? É você, por favor. Eu queria saber por que o laboratório de pensenologia é o que mais leva para a cosmovisão. Como e por quê? Ele, desde o início, antes de fazer o laboratório, eu falei assim, olha, esse aí vai dar problema para vocês fazerem. Vai com calma e arruma tudo. Aí eles perguntaram para nós, por quê? Eu falei assim, por causa dos extraterrestres. Esse aí é que tem mais amparadores que são gente extraterrestre, que aparece lá. Então é como se fosse, dentro dos que nós temos, aquele que é a embaixada dos extraterrestres. Por isso que é a pensenologia, que é para a pessoa pensar grande, com a cosmovisão. O que é melhor para a pessoa pensar grande? Extraterrestrialidade, sair da Terra. Ela vai ser obrigada a ter uma cosmovisão no tapa. Não tem jeito de pensar pequeno. Já pensou? Você saiu da Terra, Arlindo, não dá para pensar, sabe, na Itália. Você vai ter que renunciar à sua Itália. Não dá para pensar, por exemplo, na Sicília ou em qualquer lugar daquele. Entendeu? Então a cosmovisão, a coisa se amplia. Muda. Existe isso. Pode falar. Na página 60, a associação. Toda comunhão de pensamentos, associação fervorosa de anseios ou união de pensenes tende a formar o holopensene específico. Preces, oferendas, sacrifícios, símbolos e devoções coletivas assentam camadas de energias gravitantes, apresentando resultados benéficos ou maléficos
conforme as reações do Homo sapiens significax. Eu percebo no meu Holopensene que ainda existe resquícios dessas condições. E eu já compreendo que isso é coisa do passado, não é ideal, está antidiscernimento no meu momento evolutivo. Aí tem aqui nos satélites a Holopensene, 2 itens abaixo, Holopensenes satélites, parciais menores. Eu vejo que isso ainda existe. Como é que eu faço para trabalhar e reciclar isso, professor? A primeira coisa é pensar bem de tudo e todos, se você for possível. Por exemplo, eu fui a Lourdes para levar o Chico Xavier para ele ver como é que era na França. Então, a hora que nós chegamos lá, eu falei assim, Chico, pensa positivo, igual a padraiada, que você vai sentir que o ambiente é muito positivo. Você vai receber fluidos aqui muito positivos de todo jeito. Se você pensar negativo, a padraiada vem contra você, vai fazer uma obsessão terrível. E outra coisa, o ambiente realmente era positivo. A hora que você chegava, dentro daquele processo do guia cego, da situação toda, o Holopensene todo lá. E outra coisa, praticamente Lourdes inteira daquele jeito. Agora tinha os lugares que tinham mais energia do que outros. Entende? Agora nós visitamos o lugar dos milagres, aquelas pernas artificiais de madeira, de tudo, de pendurada, que o cara fez milagre, aconteceu isso e aquilo, sabe? São os votos, aqueles negócios todos. Agora, tudo é um processo de você. Você adere ou dá o contra, depende do que é. Agora, se você foi lá, qual a sua intenção? Se você vai lá com má intenção, tem alguma coisa errada. Você tem que ir lá e ver pelo menos o lado melhor daquilo, para ajudar os outros, que estão fazendo a TACOM, está assistindo os outros, tem muita gente que é beneficiada daquele jeito, se sente revigorada, então deixa para lá. Agora, você não vai querer lá e entrar com tacá para acabar com aquilo tudo, só meter o pau, que isso tudo é besteira, que está cheio de demagogia nisso. Então, vamos dizer, abusando economicamente desse povo todo, com tanta besteira que tem, essas romarias excessivas que tem. Se você chegar lá e falar as coisas dessas, tudo vem em cima de você. Tá aquela padraiada fora do corpo, tudo defendendo com unhas e dentes, sabe? O pedaço deles. Então o problema todo é esse, como é que você está perante a realidade? Se você pensar positivo, você pode fazer pesquisa em qualquer lugar que você sai bem. Se você começar a pensar mal dos outros, a sua pesquisa vai por água abaixo, vai criar problema e você vai passar mal. Isso tudo tem que ser visto. Quanto assim esses Holopensenes satélites, como é que funciona isso dentro do Holopensene pessoal? Não, por exemplo, eu aqui atualmente, isso aqui é um Holopensene satélite do meu escritório. Mas antes eu já tinha feito um Holopensene satélite do meu escritório lá no Holociclo. Agora, atualmente eu não sei, como esse aqui é novo, talvez ele seja mais do Holociclo e não no meu escritório. Agora, o meu escritório é que eu trabalho mais, é onde a gente funciona mais. Agora, no meu caso pessoal, é meu. Eu tenho que falar meu. Chato, né? Mas é um processo egocêntrico. Por quê? O escritório é meu. Lá no Holociclo, a mesa principal, onde o povo está sentado, é minha. Foi 21 metros que a gente fez para o povo trabalhar com a gente. Aqui, esse negócio foi feito, o que tudo indica, parece que foi para mim, foi assim que vocês pensaram. Então veja, uma coisa puxa a outra. Eu estou falando aqui como com 5 obaias para vocês examinarem o processo egocêntrico da situação. Agora, eu tenho uma coisa muito séria, eu estou com uma obrigação, um dever enorme nisso, de manter esse Holopensene do escritório, do Holociclo e aqui positivos. Por isso que eu vejo tudo nesses lugares, examino tudo. Professor. Agora, por exemplo, hoje eu pedi para a nossa amiga que limpa lá em casa, que é muito de casa, tudo bem? Eu falei com ela, hoje eu vou te pedir uma coisa. E eu fiz uma reformulação, limpei o escritório todo. Agora eu vou te pedir, você arranja uma escada e dá uma limpeza em todos os tetos dos 9 armários que estão no meu escritório. O meu escritório tem 9 armários, 5 grandes e 4 pequenos. Agora o que eu quero é que ela passe pano
para limpar onde está, porque eu não quero colocar mais nada lá em cima, porque assim vai diminuir os ácaros, os germes, vírus, bactérias e etc. tal. E vai ficar muito bom. Agora veja, isso por quê? Eu sempre estou defendendo o escritório, o tempo todo. Você está entendendo? Que isso é importante para manter a energia. Agora, me cria problema. Tem gente que chega lá, vai conversar comigo e não quer sair. Às vezes nem a pessoa sabe por quê. Agora foi em outubro, uma pessoa entrou, começou a conversar comigo lá nas coisas todas, e o negócio estava indo, a situação toda. Eu falei assim, não, aqui não tem mais nada. Mas eu então falei assim, vamos examinar essa consciência, vamos ver isso bem. Então eu perguntei para ela, você tem noção de parapsiquismo? Qual que é o seu nível? Não, não tem. Você tem noção de energia? Como é que você processa energia? Agora veja, ela não tinha noção de nada disso, mas estava sentindo alguma coisa indefinível, que ela não sabia o quê. Mas... você está entendendo como é que é? Isso é um fato, não tem saída. Por onde é que... Uma outra coisa. Eu, geralmente, nós temos 4 gatinhas lá em casa. Eu, geralmente, dou mais atenção para uma, que é apegada demais comigo, porque ela me elegeu que eu sou o escravo dela. Então, agora veja, essa eu deixo ficar no escritório. Mas, se eu abro a porta, todas as outras gatinhas querem ficar lá dentro do escritório. E outra coisa, vocês não ficam pensando que ela está curiosa para ver o que tem, igual a minha branquinha, que você sabe que ela viciou com o negócio de falar tro. Se eu deixar, toda hora ela sobe. Agora ela não sabe de onde vem o barulho, mas ela fica. Ela mexe o troço. Está entendendo? Está o relógio de vocês lá. Agora, o que eu faço? Já falei com ela. Aí, não. Tá, aí ela não pula. Não. Eu já tive que falar várias vezes. Vamos ver se ela acostuma para não ir lá. Mas agora, então, vocês vejam. As outras gatinhas que não estão acostumadas a ir, elas não ficam curiosas, não querem saber nada. Elas vão e ficam sentadas na minha cadeira, na cadeira do Everton. Ela fica lá e vai dormir. Ela quer ficar lá. Agora, ela não sabe por quê. Nenhuma delas veio me falar que era o processo de energia. Ela não sabe o que é isso. Mas você está entendendo? Então veja, isso é o holopensene. Agora, uma coisa muito interessante que tem é a fixação do holopensene na natureza. Uma árvore, por exemplo. É assim, por exemplo, que a sombra de uma árvore às vezes cria um holopensene em torno dela, que aquele fica fixado positivo. Todo mundo quer ficar lá debaixo. E eles acham que às vezes é só a sombra, mas às vezes não é. É energia, é a própria árvore. E aquilo está destilando. O fitoectoplasma. O negócio é esse. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, tá certo? Valdo, quando você citou um pouco antes, até falou para mim o negócio da aporia, a aporia é quando não se chega a conclusão nenhuma. Você falou que tinha... Não. O aporético não é só isso, não. Você tem que examinar, eu já te falei para você examinar isso, não é só isso, não. O aporético também é o negócio da maiêutica. É a hora que você coloca uma coisa que desfaz aquilo que a pessoa está querendo, o pensamento dela. É maiêutica. Pode ser chegar a conclusões opostas. Isso. Aquele diálogo. Pois é. Também pode ser isso. Pois é. Nesse caso. É esse caso. Agora, a aporia que me interessa, o diálogo aporético é esse. Que é o da maiêutica. No teu caso, que você... Agora, a aporia é palavra ônibus, ela é enorme. Então, serve para muitas coisas. A aporia pode chegar a diversas conclusões, até opostas. Sim, mas o problema mais sério é esse. É a hora que você vira a conclusão da pessoa usando as próprias problemas dela, que é a maiêutica. Eu fiquei em dúvida que você falou do teu caso que era aporia. Não, esse, por exemplo, foi aporia. Esse que eu fiz de forma. É um dos mais bravos que tem, porque esse aí eles não faziam na antiguidade. É sobre o que você falou que era aporia no teu caso? Você não viu falando, não? Viu, mas você falou alguma coisa de forma. Explica para ele, você ouviu bem. Você falou que na forma... Não, é na forma, ele vai te explicar, explica aí, você mesmo para ver. Não foi só eu que entendi, ela também entendeu logo. É que a Tânia tinha falado para ele assim, quando o senhor paga alguma dívida, quando a gente ajuda, o senhor avisa? Aí ela falou assim, sim, você suaviza. Ele trocou, você avisa por suaviza.
o senhor poderia detalhar um pouco mais as duas técnicas citadas, a técnica da assinatura pensênica e a técnica dos autopensênicos a partir da predominância no PEN. A primeira coisa é o seguinte: técnica da assinatura pensênica é o seguinte, que tudo que você faz, você está assinando alguma coisa, você está escrevendo na Terra e deixando um legado da sua vida, do seu interesse. Então é muito importante isso. A assinatura pensênica é o seguinte: tudo que a gente faz, você está fazendo uma assinatura. Você está escrevendo aqui nessa dimensão. Isso vai ficar para sempre, isso é registrado. Agora, a técnica dos autopensênicos a partir da predominância no PEN é você pensar com lógica, a partir do pensamento, pensar com discernimento, pensar com racionalidade, e não seguindo as emoções de bicho, mas pensar com equilíbrio de alto nível. Isso é que é a técnica da autopensenização, com predominância no PEN. O PEN é o início do pensênico, tá certo? PEN, ideia, mental somática, mental somatologia. Como o uso técnico da cenografia visando a produção de órgãos pensênicos específicos, como das catedrais góticas, das assembleias nazistas de Goebbels, podem ser assistenciais? Quais as regras semióticas que melhor produzem esse efeito? A primeira coisa é o seguinte: o que é que está fazendo com essa cenografia? Ela vai aplicar o quê? Qual é o tema? Qual a trama? Qual o enredo? Qual o objetivo? Qual a moral da história? Isso aí é que manda. Não adianta nada fazer um ambiente que não tem moral. Agora, gente, eu queria fazer uma coisa hoje, com toda a boa vontade de vocês, para nós cumprimentar uma pessoa que eu devo muito, sabe, essa pessoa, e ela está aí agora, e hoje é o aniversário dela. A pessoa que eu quero falar é a Nara. Tá? Os gritos foram do norte. Houve alguma coisa ali, tá certo? Agora veja bem, ela fora de série, no dia do aniversário ela apareceu aqui, ela nem ficou lá em Porto Alegre, veio antes. Isso é o máximo. Ela almoçou direito hoje, Everton? Olha bem esse negócio, senão nós temos que dar um jeito nisso aí. Ah, já foi? Então tá. Então a situação é por aí. Lado B, professor. Pode falar. Oi. Parece que é ela lá primeiro. A Ieda, fala. Obrigada. Professor, eu gostaria de entender, não sei se o senhor pode me explicar, a questão de de que forma que os amparadores atuam na gente, nos ajudam a formar neossinapses para a gente conseguir mudar traços, para mudar também a questão do holopensene. Na verdade, não são eles que mudam isso, não. Eles inspiram você, te dão ideia. Você começa a trabalhar com isso, então você altera as sinapses que você tem. É você que muda isso, não é ele. Agora, eles dão a inspiração, dão encaminhamento, faz uma orientação da história, aponta, dá exemplo. E outra coisa, eles dão exemplo, às vezes, indiretamente, por tabela. Então mostra um fato que pode esclarecer aquilo que você está procurando. Ou faz um jeito de você ter inspiração de ir para um livro que você não sabia nada e, no entanto, aquilo pode esclarecer tudo que você está procurando. E quando a gente percebe que recebe bastante exteriorização energética na cabeça, isso tem algum fato que vai ajudar nesse Sempre processo? Tem, né? É você que tem que examinar, ver quais são as consequências disso. Que efeitos que esse chuveiro de energia deu em você. Qual é o efeito? Examina isso. Esse aqui é o caminho. Agora, tudo, por isso que eu falo, tudo a gente tem que registrar para você mesmo fazer uma autoavaliação das suas sensações, das suas vivências, da sua vida. Ver os fenômenos que estão ocorrendo com você. Entende? Entendi. Isso é importante. Okay. Obrigada. É o caminho. Pode falar. Então, ainda eu estou com uma dúvida em relação ao guia cego, numa sessão aí de cirurgia, para cirurgia, né? Queria saber ali qual que é o interesse egóico dele, se é um trabalho assistencial às vezes. O problema é que ali vai rodar, tudo é TACOM. Você sabe a diferença entre TACOM e TARES? Então acabou, ponha isso no caminho. Por mais que seja cirurgia. Não, por mais que seja qualquer coisa. Uma coisa é TACOM, outra coisa é TARES.
Agora veja, às vezes aquela cirurgia que está consertando a pessoa ali, aquilo vai refletir na vida da pessoa, que vai ajudar mais um monte de gente, informando essas pessoas. Um livro que a pessoa vai ainda escrever, que ainda não escreveu, que vai ajudar os outros. Aí vem atalhos indiretos. Isso aí é você que tem que estudar e ver o caso, cada um, como é que é. Sim, mas o interesse ali do guia cego? O interesse, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Ele está procurando ajudar, ele está desenvolvendo o processo de efeito físico dele. Como consciência. Consciex. Você está entendendo? É a vida. Entendi. Outra coisa, na tertúlia de ontem, foi comentado sobre as reurbanizações, né? Então as consciências que vão para um planeta mais precário, elas nunca pagam o que elas deixaram de débito no planeta que elas estavam antes? Não, elas estão pagando, né? O problema não é pagar no planeta, é pagar nas consciências. Sim, agora, por exemplo, aquelas consciências que ainda estão devendo vão com ela. A interpretação, às vezes, vai coletivamente, para um monte de gente. E as vítimas que elas deixaram no Não, as vítimas essas já se salvaram, estão melhor, não tem mais nada, estão limpas, já perdoaram todo mundo, não tem mais nada que ver com isso. Quanto mais ficar livre, até melhor para elas. É uma bênção, entendeu? Doce de coco, ou se você quiser ambrosia, ou se você quiser manga madura, não é? Beleza, como diz, beleza. Então, havendo perdão aí dessas vítimas, elas não chegam a pagar nunca, né? A se reencontrar, talvez. Não, sem reencontrar, isso a gente não sabe. Tudo a gente pode reencontrar. Essa inseparabilidade, a inseparabilidade do grupo kármico, ela sempre permanece. Agora, o problema todo é o seguinte: quem foi para lá vai passar quantos milênios ou quantas milhares de vidas sem a gente ter contato? Ninguém sabe. Who knows? Às vezes não, você vira serenão de uma hora para outra, você vai para lá para ajudar o planeta, pronto. Aí a coisa vai ser muito mais séria. E eu confio, tudo é possível, né? Caiu alguma coisa aí, viu, a hora que ele mexeu, tá? Sr. Valdo. Sim. O comportamento de uma pessoa impressionável ou influenciável, ela teria, assim, a raiz propriamente num temperamento artístico, emotivo, ou tem alguma outra raiz que possa ter... Não, é trauma. Trauma? Trauma. Quase sempre é trauma. Da pessoa impressionável. É trauma. Então aquele trauma criou. Às vezes o trauma pode ter sido uma repressão, por exemplo, continuada, uma lavagem cerebral muito grande. Entendi. Tem de tudo, mas trauma geralmente é trauma. Eu gosto de usar mais a palavra trauma nesse caso, porque você pode generalizar mais as ocorrências, os episódios. De modo geral, trauma é mais abrangente, mais panorâmico no caso. Eu achava que tinha mais a ver com a pessoa emotiva, então... Não, a parte emotiva daí, porque trauma... Uma pessoa, por exemplo, eu posso receber trauma, eu não tenho emoção, eu supero aquilo com o pé nas costas. Agora, se a pessoa ficou, que ela está animal. Subcérebro abdominal, instintiva. É a reação instintual, como estão falando hoje, né? É do instinto. É o que eu chamo lá que é proto-reptiliano. E isso, quando ela entra numa religião ou no misticismo, pois a coisa fica então toda... ela naufraga, nada de braçada e submerge. A genuflexão é submersão da lucidez. Genuflexão. Se ajoelhou para rezar, acabou todo o processo de discernimento. A pessoa já aderiu, jogou a toalha. Ajoelhou, jogou a toalha. Arranja uma saída para isso. Tá certo. Obrigada. Tem que clarear. Sim. Voltando àquela questão da revisão de conteúdo que o senhor colocou no início, o senhor falou das contradições e das incoerências. O que mais que a gente precisa observar quando faz revisão de conteúdo de um livro? Olha, a primeira coisa é ver se o encadeamento lógico das páginas, ou dos episódios, ou dos capítulos, se aquilo está de acordo com tudo que foi feito no índice do livro. Entende? Isso aí ajuda. Agora, tem muita gente que não gosta de fazer índice remissivo. É um dos maiores erros que tem. As pessoas têm preguiça de fazer o índice remissivo. O índice remissivo é muito bom para ver as incoerências e contradições do autor ou da autora. Faça o índice remissivo que você vai ajudar demais tudo isso. Você vai ter uma panorâmica, você vai ver tudo direitinho. Você vai passar, vai pentear com pente fino todo o seu texto.
Entendeu? E hoje tem umas técnicas bem evoluídas para fazer o índice emissivo. Qualquer coisa, se eu falar com o Antônio, que eu te passo as técnicas, como é que você faz. Mas quando a gente... Dá trabalho, mas é até assim, curioso, é uma coisa boa de fazer, índice emissivo. Mas quando o livro não é nosso, a gente recebe o livro para fazer a revisão, vale a pena fazer isso também para o autor? Porque muitas vezes não vem com esse... Faz para ele, pergunta para ele se ele quer. Tem gente que não quer. Então você fala assim, você é covarde, você está com medo do seu texto? Você está com medo da gente passar o pente fino? Você vai deixar do jeito que está, no escuro, que você não quer enfrentar isso mais? Tem gente que fala assim, não, eu já cansei do texto. Então esse você tem que mandar tomar banho frio, com calma, para a pessoa voltar ao texto. Todo mundo que se cansa do texto, abre o olho. Balzac fazia, só para dar um exemplo de um aí que a turma já conhece alguma coisa dele, é considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos. Ele fazia 40 revisões numa página só. Isso era uma média. Ficava em 30, 40, 20 cada página dele. E ele não tinha preguiça para fazer, não. Agora, eu também em parte sou assim, né? Vocês veem que eu mexo em tudo. O Edson é que sabe se eu sou assim ou não. Teve uma vez aí, né? Foi o ano passado, né? Foi uma das últimas que eu falei um negócio que eu vou fazer isso. Ele virou e falou assim, mas Valdo, você vai olhar tudo? Eu falei assim, vou. E que às vezes até o fim do mês que vem eu acabo. Você lembra? Passaram 15 dias, eu cheguei para já fiz tudo. Eu ganhei umas 3 semanas ainda pela situação. Mas agora, eu vou ali. Por isso que eu falo aquele negócio da tenacidade, entende? A obstinação positiva, a perseverança, a persistência. Agora, eu levo isso tudo pelo lado do desafio. É o Valdo brigando com o Valdo. Essas brigas que eu gosto mais atualmente. Que você tem que arranjar, né? Que seja uma briga boa. Você não pode ter assim um desafio à toa. Tem que ser uma coisa positiva, lógica. E outra coisa, tem que dar rendimento. Por exemplo, aquele negócio que eu te mostrei ontem aqui, do mini vocabulário polimático. Se eu for me dedicar àquilo, quanto tempo você acha que eu vou fazer para reajustar aquilo tudo? Lembre-se, lá tem um bocado de página para trabalhar. Não é fácil uma por uma. Aqui, ó, eu acabei de fazer uma listagem que está aqui, que eu quero colocar lá, sobre a realeza. Então eu escrevi tudo que me veio na cabeça sobre a realeza, enquanto nós estávamos aqui esperando para começar. Aquele mini conscienciograma do Pacífico, foi uma coisa também impressionante. Não, até isso, mas está me criando problema. Tem um amigo meu que eu falei uma opção de coisas sobre os meus trabalhos e o trabalho que eu devia de fazer. Aí ele falou assim, o que é que eu devia de ler? Eu falei assim, seria bom você ler o Homo Sapiens Pacíficos com calma, que isso vai ajudar por causa do serviço que você está fazendo. Agora veja, examine bem os detalhes. Ele começou a ler. Agora, a hora que ele chegou nos processos da bibliografia, que é 1/3 do livro, ele jogou a toalha. Ele falou assim, Valdo, em 10 vidas que eu vou ter, eu não vou ter a paciência de fazer aquilo que você fez. Eu falei assim, mas não foi só eu, o Loche ajudou, o Everton ajudou, tem um monte de gente que me ajudou. Não, mas o problema não é esse, é o encadeamento do processo da ideia. Agora veja, me criou um problemão. Falei assim, não, eu já cheguei no meu limite, isso aí para mim não dá, isso aí não dá. Assim, escuta, você é um cara tranquilo igual eu, dentro de você e dentro de mim, nós somos tranquilos, nós conseguimos fazer isso, você consegue até melhor do que eu, você é mais novo, você já está com ideia, você não é burro. Mas agora está um negócio, eu sempre indico o livro para ele ler. Agora fui indicar um livro meu, criou um problemão com isso aí, você está entendendo? Realmente os detalhes do livro são de morte, né? Assim, Valdo, eu leio demais, não tem lugar nenhum que tem isso. Isso aí é uma parafernália da loucura do detalhismo. Eu falei assim, isso é exaustividade. Outra coisa, isso aí não está bem feito, tem muito mais coisa que a gente pode enriquecer, né? Agora lá tem quase 10.000 fontes bibliográficas. Mas o problema é aquele jogo dos subtemas e a situação como é feita de acordo com o tema que está lá no texto do livro.
1000 páginas são do livro, 500 são do processo da forma e da fonte, né? Então isso aí criou um problema para ele. Agora eu acho que eu vou conseguir, pouco a pouco, mostrar a realidade. Mas olha, a hora que ele viu o negócio, ele ficou, isso é uma loucura. Agora, ó, se fosse uma pessoa que eu não conhecia, eu falei assim, esse cara é louco, mas você eu sei que você não é. Então me criou um problemão danado. Você está entendendo? Por causa disso. Então o detalhe, o processo do detalhismo, é até que o detalhismo, agora veja, a exaustividade do detalhismo. Agora, ó, isso é infinito, né? Isso não tem fim. É bobagem. Por mais que você arranjar um tema, a gente sempre vai arranjar alguma coisa para acrescentar nele. Você que trabalha com isso, você sabe disso. Então a coisiaria, ela é cósmica. E outra coisa, não fica pensando que esse cosmos vocês conhecem não, que vocês estão conhecendo pouco. Vocês estão vendo o dedo do gigante, ou se você quiser, a parte de fora que sobrenada ali do iceberg. O cosmos é maior do que isso, que esse povo tudo está falando aí. Mas esse dicionário, se você se dedicasse assim, full time, quanto tempo você acha que acabaria? Eu penso que se eu for dedicar full time, eu acho que uma semana eu engulo aquilo. Uma semana. Mas eu não vou fazer isso. Agora, por quê? Porque se eu for fazer uma semana, vai ficar do jeito que está lá, não vai ter muita acréscimo. Agora, se eu vou fazer do jeito que eu quero, com calma e avarejo, sem ser por atacar de uma vez, eu vou ampliar mais. Senhora, olha aqui, ó, quer ver? Eu já tenho alguma coisa lá disso, mas não tem isso tudo que está aqui. Então eu escrevi, veja só. Aristocracia, genealogia, monarquia, elitismo, nobreza, titularia, pompa, suntuosidade, requinte, hierarquia, feudalismo, reinado, realeza, principado, corte e medievalismo. Isso tudo aqui está dentro do processo da monarquia, com o processo todo que a gente precisa. Mas eu tenho alguma coisa disso lá, mas eu tenho certeza que isso tudo aqui não tem. Agora, o que se passa? Enquanto eu estava esperando aqui o horário, eu comecei a escrever. Tudo que me veio na cabeça. Então aí eu uso todos os meus dicionários, você está entendendo como é que é? Agora, isso é o feijão com arroz. Aqui, por exemplo, a de coisa mais séria que tem é a titularia, que não é uma coisa muito comum. E eu acho que é só, não tem mais nada. Mas tudo aqui é coisa que eu uso. Aristocracia é coisa que também eu uso. Então, mas dentro do contexto lá, isso é importante para fazer aquilo. Agora lá, eu vou colocar isso tudo em ordem alfabética. E tudo bold, para ficar adequado. Valdo, é só uma pergunta de holopensene. No caso assim, quando a pessoa ela é um duplista, ela é uma outra pessoa de muita afinidade, e cada um está num holopensene diferente. Quando você faz a evocação dessa pessoa, o que você percebe? É o holopensene de quem você conhece interagindo com o holopensene onde a pessoa está, ou é só o holopensene da pessoa? O que é? Você tem que examinar aí, no caso, o que é que predomina no tempo, o que é perduradouro, o que durou. O da pessoa é aquilo que dura mais. Quando tem influência, essas influências são sempre fugazes. É o processo do zeitgeist, é uma coisa passageira, aquilo é efêmero. Agora, se aquilo já vem de muito tempo, compara, por exemplo, a reação da pessoa do ano anterior para esse ano atual. Vê assim durante vários meses como é que foi. Se você ficar só numa coisa muito pequena e dentro do universo muito acanhado, reduzido, não vai dar para ver isso não. Tem que ver uma coisa mais no tempo e uma coisa mais elástica, maior. Você está entendendo? Porque o da pessoa é o que permanece. Então, por exemplo, não vamos no bico você analisar uma pessoa e ver só aquele momento evolutivo dela, você não resolveu nada. Porque ali pode ter tantas influências do ambiente que não resolve. Agora, aquela parte básica, o sumo daquela personalidade, aquilo se mantém há muito tempo, por causa do temperamento. Então, você examinando mais tempo, você vai no fulcro do temperamento da pessoa. Muda tudo. Você entendeu isso? Dentro da situação? Agora, veja bem. Você vai falar assim, mas Valdo,
Todo mundo tem influência o tempo todo. Ela não vai parar de ter influência. Sim, ela não vai parar. Mas vai haver uma diretriz básica com aquele cerne, você está entendendo? O núcleo básico, aquele mega foco da tendência dela que vai permanecer sempre. Aquele núcleo não muda. Tudo vem por fora, mas aquele fica. É esse que você tem que chegar no lugar. Agora, ó, é esse que domina o holopensene, não é o de fora. Porque o holopensene é o seguinte, ele está sempre girando, está sempre movimentando a situação. Então, o que é efêmero do Zeitgeist não fica. Agora, vamos ver o que é que permaneceu. O que é o remanescente. Aquele que aguentou mais tempo, ou que está aguentando, que está ficando. Isso é que é importante no holopensene. Então, por isso que eu falo para vocês, não adianta estudar a meu respeito. Rodando, vocês vão ver que o meu negócio é de pertinácia. Pertinácia, no caso, é a pertinência da obstinação, mas que eu pretendo ser boa, que eu faço força para ser. Então, isso é que eu chamo a perseverança, a constância. O caminho é por aí, não tem outro jeito. Bem, sim. Valdo, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor, ali na página 58, em interaciologia, como funciona essa interação autopensene-holopensene, principalmente com relação aos efeitos do autopensene no meio. Por exemplo, a interação autopensene-holopensene. Não, eu só quero dizer uma coisa. As pessoas não têm a mesma pensenização. Você está de acordo com isso? Certo. Se ela não tem a mesma pensenização, você vai a um local e você começa a viver ali. Você criou um holopensene seu. Agora, você conhece o fulano e ele tem o holopensene dele. Mas o seu holopensene, a sua pensenização é mais forte que a dele. Você tem mais experiência, você domina energia, você tem mais parapsiquismo, você tem um background cultural bem mais vasto do que o dele. Seu dicionário cerebral é maior do que o dele. Se você vai lá, o seu autopensene vai ajudar o holopensene dele. Entendeu ou não? Então, isso de ser uma pessoa só não quer dizer nada. Você está entendendo? Isso de ter um holopensene, uma pessoa maior pode chegar lá. O Serenão, por exemplo, pensa bem o autopensene, a autopensenidade dele. Ele chega em São Paulo, quer ver quais são as 10 maiores consis em matéria de energia que tem em São Paulo. Ele não olha o catálogo de telefone. Ele manda energia que ele sabe localizar quem é que tem energia e quem não tem. Então, vê, você quer mais autopensenidade do que essa? Com os milhões de pessoas que tem na grande São Paulo? Se isso aí só, olha aí, é mais uma da aporia. Você está entendendo? Os efeitos do pato autopensene no meio. O autopensene, por exemplo, quanto mais forte a pessoa, mais ela domina o ambiente. Quanto mais forte a pessoa em matéria de energia e de processo de discernimento, é o processo da evolução. Quanto mais evoluída a pessoa, mais ela domina o menos evoluído. Isso faz parte do serviço. Por isso que há uma hierarquia lá, escala evolutiva das consciências. E outra coisa, isso é, vamos dizer, praticamente definitivo. Enquanto as pessoas estarem daquele jeito, elas são daquele jeito, e isso não muda de uma hora para outra. Não há milagre nisso, nem nada. Não há uma mutação assim, automática de nada. Agora, aquele processo da evolução maior sobre a evolução menor é irresistível. Há uma irresistibilidade. Agora, estou falando nisso sem nenhuma patologia. Estou falando do ponto de vista sadio, equilibrado, de discernimento. Está claro? Ô, gente, eu acho que está na hora de passar para vocês, né? Senão daqui a pouco eu passo da conta. Pode ver. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 22 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 114 assinaturas no livro de presença e 20 praticantes da técnica de indexes. Hoje vamos ter 4 recados: Telma, acoplamentário, AMI, laboratórios, Mabel, Unesco e Antônio, repositório. Então vamos começar a leitura dos verbetes para votação.
Autoanálise egológica. Autofracasso deslocado. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Holopensene automimético. Ideia sutil. Momento da circunspecção. Mutualidade da comunicação. Paradoxo da autorreflexão. Picotagem das ideias. Recurso parapsíquico. Retrospectiva autodesassediadora. Somatório de esforços. Teletertuliano. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer o convite para o próximo curso acoplamentário que vai acontecer nesse mês dentro da semana da Maxi Proexis. Ele acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, com a temática Autopesquisologia. Os EPICONs serão professora Marina Tomás e professor Mário Oliveira. As inscrições acontecem na recepção do CAEC. Lembrando que esse laboratório, para quem não conhece, para quem já o fez, ele atua no desenvolvimento do parapsiquismo, especificamente na questão da clarividência. Então, quem já fez também, nós sabemos da importância, né, da repetição dos experimentos. Então, convidamos a todos, inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da equipe de laboratórios do CAEC, eu venho convidar todos os presentes e os teletertulianos a participarem do curso Imersão do Estado Vibracional, que vai ocorrer aqui no CAEC nos dias 7 e 8 de fevereiro. Durante esse curso, os alunos vão ter oportunidade de usufruir do Holopensene dos laboratórios, para desenvolver o seu domínio energético. Obrigada. Boa tarde, em nome da Unescom, nós queremos convidar a todos para o painel gratuito que vai acontecer agora à tarde, às 15 horas, na Unescom, onde a professora Adriane vai estar apresentando o livro que ela está escrevendo, que se chama Reaprendendo a Viver. Então, é uma atividade agora às 15 horas gratuita. E à noite nós temos a oficina da coerência e da coesão textual, onde os alunos poderão fazer práticas de texto para aprender, para qualificar o encadeamento das ideias, para ajudá-lo na escrita do livro. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. Pessoal, queremos relembrar a todos a importância de respondermos ao questionário que a Unici enviou para todas as pessoas sobre a construção do repositório da Conscienciologia. Então, é uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá em Brasília, na área da ciência da informação, e que visa o repositório da Conscienciologia, que é um ambiente virtual, onde vai ter um backup de todos os textos, imagens, som, referente à Conscienciologia. Então, o limite é amanhã. Então, quero lembrar a importância da gente poder construir esse repositório o mais preciso possível. E por isso a gente precisa, então, da participação de todos, respondendo aquele questionário. O limite, então, é 29 de janeiro, amanhã, ok? Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã foi Holopensene automimético, com 12 votos.